Ah, E e aí, ser aí, trevoso? Tudo certo aí nas ilusões do mundo? tudo certo? É. Hoje nós vamos falar da principal escolha que um ser humano faz, sabia? Qual que é? Ele faz sem saber. Ele faz essa escolha com a sua intimidade, com a sua sagacidade, com a sua espiritualidade. Ele faz essa escolha com o seu instinto. E é uma escolha vibracional. Quando ele entra nesse mundo, ele tem duas jornadas possíveis. Dentro dessas jornadas, várias ramificações, mas ainda assim, duas jornadas possíveis. Uma delas é a jornada das virtudes, onde o ser quase sempre é mal compreendido pela família, quase sempre é mal visto pela família, quase sempre não é bem quisto pelos amigos, quase sempre não sabe lidar com a sociedade, qualquer semelhança é mera coincidência, viu, ser? Exato. O ser tem dificuldade para empregar os conceitos e a ética do código social ali da família, as obrigações. Porém, caso ele venha em uma família minimamente saudável, e é um ser que tem a correspondência com a ética e com o comportamento adequado. Normalmente, em lugares mais estáveis, com a economia mais estável e com a diferença entre ricos, muito ricos e muito pobres, não tão evidente, ali uma classe média dominante, há menor estrutura neste aspecto, mas ainda assim há uma grande estrutura nesse aspecto. Esse ser, ele acaba se percebendo numa grande encruzilhada, porque ele quer fazer o certo, é visto como errado, não consegue fazer o errado, pois está fazendo o certo até se despertar dessas ilusões que as pessoas estão iludidas e querem impor isso ao indivíduo. A outra escolha é uma escolha também vibracional, também com base em ressonância, mas é a escolha do fácil. É o comportamento infantil, é o comportamento antiético, é o comportamento da manutenção do que não é bom, do que é errado. Isso é um padrão doentio, dissociativo, porém sustentado, infelizmente, pela grande massa, principalmente por crenças e dogmas que sustentam essa grande divisão socioeconômica, divisão de direitos e também divisão entre condições devido à raça ou gênero. Essas pessoas, oi? É possível uma pessoa estar seguindo o caminho das virtudes e depois ir para o outro lado? Ou ficar meio que nos Não, dois? Ah, não. O cara que está na virtude, a pessoa que está no caminho das virtudes, ele não consegue sair, porque é uma coisa intrínseca. uhum. Então ele vai se fuder até ele parar de ficar querendo se adaptar a regras ilógicas e infundadas por um delírio e um fascínio devido a um comportamento abusivo por parte de seus familiares aí e por parte de seus responsáveis. Ah, então é a virtude que ele assumiu como verdade. Que é Exato, é a aquilo. escolha que ele Tá, fez por ressonância. beleza. Não é uma escolha consciente. Uhum. Pelo outro lado, também há uma escolha também por ressonância, mas é o caminho não virtuoso, que é a pessoa que, mesmo cumprindo as leis, tem atitudes moralmente questionáveis. E isso é muito mais comum do que a gente imagina, principalmente por pessoas
por muitas pessoas que sustentam essa divisão socioeconômica, esse grande abismo entre os que muito têm e os que pouco têm. Esse conceito de possuir e todas as críticas filosóficas que vão contra as práticas tribais que fizeram dos seres humanos seres prósperos no planeta. Essa escolha é uma escolha que parece vantajosa, só que não é uma escolha vantajosa porque é um benefício com prazo de validade baseado em uma ilusão e um abuso. É igual você enriquecer lucrando sobre escravidão. Então você aí que é sem vergonha, filha da puta, que se beneficia porque as pessoas têm medo, receio ou são bondosas, a sua estabilidade é sustentada por uma linha muito tênue, sustentada por um grupo de pessoas que manipula as outras pessoas, que mantém as pessoas alienadas e se beneficia das grandes massas que estão aí sobrevivendo. E por incrível que pareça, Jessica Balls, a sobrevivência é muito maior em número e estatística do que as pessoas que estão vivenciando experiências. E ao contrário do que se pensa, pode parecer crença, e mas é uma crença embasada em diversas pessoas, inclusive você, que a pessoa que está no caminho da virtude para de ter contato ilusório e fascínio com uma estrutura doentia e dissociativa, essa pessoa prospera rapidamente, intelectualmente, financeiramente, pois ela vai estar em uma posição de direito no que diz respeito à compatibilidade de representação, ao grau de ciência e consciência sob o qual esse ser representa também uma capacidade e liberdade social provida pela manipulação e representação do capital. Compreende? Sim, acho que sim. Ou seja, quanto maior o grau de consciência do indivíduo, maior grau de ciência e consciência, mais o indivíduo tem condição de representar um papel de responsabilidade, representar uma vida tranquila, representar a experiência dos seus sonhos e ser um exemplo para os outros, agindo de maneira correta e ética, diferentemente da outra pessoa que está ali em agonia, sofrendo, mas fica se beneficiando da boa vontade alheia, da gentileza alheia, o famoso o ser que é o famoso quero se dar bem, entendeu? A todo Sim, custo, vou me dar bem a todo custo, ao invés da busca do que é justo para todos a todo custo. Deste modo, temos aí um modelo de ação e principalmente o incentivo a você, amiguinho, você, amiguinha, que está cansado, você está triste, você acredita que não corresponde, você acredita que não dá conta, você se distancia dos seus colegas e amigos por causa da sua insegurança, pois você não bota fé no seu jeito de ser, não dá espaço ao seu jeito de ser, pois agiu de boa fé e deu credibilidade a pessoas que te passaram dogmas e crenças nocivas à sua independência e à sua liberdade. Quase sempre crenças ilógicas. E se você sofre com isso, inevitavelmente você vai passar por experiências para que você tenha seu esclarecimento. O nosso objetivo aqui
é que você obtenha esse esclarecimento de maneira gentil, de maneira inclusiva, de maneira estruturada, de maneira que favoreça a sua independência. E isso só vai acontecer com o exercício das virtudes que você acaba reprimindo. Doido, né? Doido. Então, quando você exercer as virtudes que você está reprimindo, você vai entender que essas virtudes são os que te condicionam e te direcionam à riqueza, seja qual for a riqueza que você considera riqueza. Uns querem enriquecer, uns querem viajar o mundo, uns querem produzir algo para a humanidade. Não tem problema, você será um bom representante da ética e das virtudes fazendo qualquer coisa, ser que me escuta. Essa é a questão da pluralidade e uma crítica direta à ideia de pertencimento por função. Porque há uma crença de que não haverá mais emprego, não haverá mais oportunidade, não haverá mais estrutura, uma vez que os cargos de produção em massa, os cargos baseados na produção e no uso de pessoas como ferramentas numa linha de produção, já não são ocupados por seres humanos e sim por máquinas. E isso é um movimento muito bom, é uma transição muito boa, porém, inevitavelmente, cabe à espiritualidade ajudar as pessoas a terem mais liberdade para o exercício dos seus ofícios. E caso isso aconteça como previsto e como desejado, a natureza dos ofícios vai trazer uma expertise nunca antes vistas pela humanidade. Uma expertise onde as pessoas terão discernimento e liberdade para fazer o que elas gostam, irão nascer pessoas com desejos para fazer o que gostam, e o que essas pessoas vão gostar são exatamente o que a sociedade precisa. Muito legal. Por exemplo, pessoas que são boas com linguagem, comunicação, outras pessoas não gostam disso. Pessoas que são boas com engenharia mecânica, números e cálculo de insumos e capacidade dos elementos e materiais em busca de um objetivo específico. Isso tudo estará disponível e será exercido por pessoas que assim desejam experienciar esse tipo de jornada. Então, ao invés de termos duas jornadas, a jornada do ser que se aproveita dos erros e do problema sistêmico, e do ser que se adapta ao problema sistêmico tentando fazer o certo. Essas são as duas jornadas iniciais. Evidentemente que se você está ouvindo ainda, provavelmente você é da turma da virtude, então tenha paciência, acredite em você, mande os seres com crenças e padrões ilógicos e capacidades que eles não conseguem explicar para a puta que pariu e vem conosco, entendeu? E troca, então, falando dessas pessoas que seguem um caminho ruim, ainda dá É. tempo se elas quiserem mudar? Então, é exatamente, excelente, excelente. Não dá para a pessoa que está na virtude ir para o caminho da não virtude. Não tem como ela criar uma ilusão para ela mesma, entendeu? Sim, mas No o que diz contrário. respeito, o contrário tem, o contrário é possível. Então ela consegue até mudar a linha de destino dela, digamos, né? As Consegue, possibilidades. consegue, consegue. Ela tem virtude dentro dela. É que há uma camada ali ilusória e doentia que busca o benefício a curto prazo. Um certo imediatismo da urgência pela sobrevivência que o ser exerce. É ilusório, é doentio, mas é tendencioso. O ser pode mudar, pode percorrer o caminho da libertação e do esclarecimento, mas infelizmente muitas vezes não é um caminho simples, acaba sendo um caminho tortuoso. Já essa estrutura tortuosa, já essa postura e essa posição podem ser um desafio
E diante de duas opções, o caminho dos desafios para exercício da ética e das virtudes, e a outra opção que é o benefício gerado pela oportunidade condicionada a esses problemas sociais. Aí eu estou falando do pessoa que desvia a verba pública, eu estou falando da pessoa que está numa situação dentro da família que é confortável para ela, mas é uma condição abusiva para outras pessoas. Estou falando da pessoa que acaba aceitando uma situação abusiva para outras pessoas porque é conveniente. Então é muito baseado numa conveniência imediatista. E isso é muito nocivo à estrutura e liberdade da natureza humana. Pois é. Mas é possível, tem ajuda e tem o mapa. Uhum. E estamos aqui para ajudar. É, todos terão oportunidade, todos terão tempo, todos terão direcionamento. Mas uma coisa que Exu faz muito bem é ajudar. Mas Exu não tem obrigação de ajudar. Demônio não tem obrigação de ajudar. E aqueles que são belos uns filhos da puta, nós a gente pode fazer uma coisa: ausentar. Eu não posso maltratar ninguém. Eu não posso fazer mal para ninguém, porque isso vai contra as virtudes que eu nutro. Mas eu também não sou obrigado a ajudar ninguém. Sim. Ó, isso ficou mais sério, né? Ficou mais denso. Mas é a verdade, então faça por onde? Porque se todo mundo fazer a sua parte, o mundo melhora imediatamente. Mas também não dá para dizer para a pessoa fazer a parte dela e não dizer o qual é a parte dela e o que é a parte dela. Então, esse áudio aqui demonstra que se a pessoa está passando por certas dificuldades, é bem provável que ela tenha escolhido o caminho das virtudes e não tenha maturidade para o exercício dessas virtudes. E nós, como razão de existir, existimos para ajudar nesses aspectos. Muito bom. É isso, ser. Gostou? Gostei. Eu também. Se você gostou, eu tô feliz. Eu vi até um post que acho que combina com isso, que tava falando assim: olha, se tá demorando mais, é porque você tá fazendo certo. É, exatamente. Você não tá pegando atalho. Além disso, é, se está demorando mais ou demorando muito, significa que a sua tarefa é mais longa e o benefício é o bem de ofício, né, até da trajetória aí, da conclusão, ele é maior, é uma tarefa maior. Essa linguagem baseada no castigo ou no autocastigo, igual aquela coisa que Deus não dá a cruz que você não consegue carregar, isso só é bom em uma interpretação, de que você consegue carregar a porra da cruz. Fora essa interpretação, é uma bela de uma bosta, né? Que Aham. porra, velho, em vez de falar assim, olha, se você tá difícil e sua jornada tá mais longa, significa que a sua proposta e a sua missão, né, no intuito de direção, é uma missão mais complexa. Mas toda Uhum. missão, missões complexas só são dadas a pessoas que são capazes. Uhum. Então, você aí que tá difícil, que tá isso, tá aquilo, tudo há o que ter e tudo há o que possuir e tudo há o que para fazer. Tudo tem uma lógica e tem um fundamento. O uso dessa lógica e desse fundamento, dada a consciência, dada a ciência e dadas as habilidades, fundamentam um ser apto a exercer seus papéis. E quando o ser se encontra na vida, a coisa flui de um jeito que parece piada. Não é, velho? É. Daqui a pouco acontece a treta, você fala, gente, se fosse antes eu ia ter ficado bravo, agora eu tô de boa. Uhum. É um milagre, é um milagre. Não, não é um milagre. São os parâmetros, né? Mudou os parâmetros, a pessoa não mudou. Legal.
Então, não é fácil. Filosofia é uma coisa complexa em muitos casos, mas também em muitos outros casos é muito fácil. Então, é igual quando você faz exercício, 10 quilos é pesado, aí já não é tão pesado, aí daqui a pouco já é leve, aí você vai evoluindo gradualmente, e essa gradualidade traz especificidades que são estruturais. E isso revela a você, e por você, e para você, fundamentos que são divinos, esclarecedores, extasiantes, né? Gostou, Ser? Gostei. Perfeito, obrigado pela sua contribuição. Paz a todos aí, beijo nos glúteos. Paz.